Boa tarde, pessoal, tudo bem? Continuando as nossas atividades da semana, hoje a gente vai relembrar e ver mais algumas propriedades envolvendo potência, tá? Potência é toda aquela operação matemática relacionada a uma base, tá? E um expoente. Eu coloquei como letras, mas na hora dos exercícios a gente vai ver aqui que a gente vai trabalhar com números, tá? Eu só coloquei com letras para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Então, toda potência, ela tem uma base, que é esse número maior, e um expoente, que é esse número pequenininho que fica no alto. E como que eu resolvo uma potência? Eu pego a minha base e multiplico por ela mesma a quantidade de vezes que o meu expoente mandar. Por isso que está aqui N fatores, ou seja, N vezes, porque o meu exemplo aqui, o expoente vale N. Mas vamos ver com exemplos que sempre fica mais simples da gente entender, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 3. Eu vou pegar o 2, que é a minha base, e vou multiplicar o 2 vezes 2, quantas vezes o meu expoente mandar. Que nesse caso, o meu expoente vale 3. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Tá? 4 elevado a 2. Então, vamos fazer o 4 duas vezes. 4 vezes 4, 16. A mesma coisa vale para outros números. 0,2 elevado a 2. Então, vamos fazer 0,2 duas vezes. 0,2 vezes 0,2, tá aqui 0,04. A mesma coisa a gente faz quando a base for uma fração. Então, 1/3 elevado a 2, eu vou fazer 1/3 duas vezes. 1/3 vezes 1/3. Lembrando que multiplicação de frações é numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Aqui nós temos menos 2 elevado a 3. Então, menos 2 eu vou multiplicar 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Então, menos 8. Menos 4 elevado a 4. O menos 4 eu vou multiplicar 4 vezes. Fazendo o jogo de sinais, dá positivo 256, tá? Lembrando que eu acho que a gente falou sobre isso. Toda vez que a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Se a base for negativa, mas o expoente for par, o resultado dá positivo. Então, vocês podem fazer o jogo de sinais ou lembrar desse macetezinho, né? Duas observações. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, 5 elevado a 1 dá 5. 1,2 elevado a 1 dá o próprio 1,2. 3/5 elevado a 1 dá o próprio 3/5. E todo número elevado a 0 sempre dá 1, tá? Então, 3 elevado a 0 dá 1. 5 meios elevado a 0 também dá 1. E assim vai, tá? Agora, potência com expoente negativo. Toda vez que a gente tiver uma base e o expoente for negativo, aqui tem um resumozinho de tudo que eu estou falando para vocês terem guardado na hora de fazer o exercício, tá? Então, eu escrevi aqui para ficar mais fácil para vocês lembrarem. Mas é o seguinte, toda vez que a gente tem um expoente negativo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse expoente de negativo em positivo. Para isso, a gente vai pegar a base e vai inverter a base. Então, vamos ver o primeiro exemplo. 4 elevado a menos 3. Lembrando que embaixo do 4, que aparentemente não tem nada, tem sim, na verdade é 1. Todo número que não tem base é porque a base vale 1. Então, 4 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 4 sobre 1 elevado a menos 3. Então, para esse expoente de negativo virar positivo, eu vou pegar a minha base e vou inverter a minha base. Então, a minha base vai ficar 1 sobre 4 e o expoente positivo. E para resolver 1 sobre 4 elevado a 3, é 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 elevado a 3 de 4 elevado a 3, que dá 1 sobre 64, tá? No exemplo 2 é a mesma ideia.
Eu tenho 8 nonos elevado a menos 2, tá? Tá aqui embaixo. Então, para o menos 2 virar 2, eu vou pegar a minha base e vou inverter a minha base. Então, eu vou ficar com 9 oitavos elevado a 2, que é 9 oitavos vezes 9 oitavos, 81 sobre 64. Tá? Bem, uma outra coisa que nós temos é a seguinte, que toda vez que eu tiver uma base e o expoente da minha base for um expoente fracionário, eu consigo transformar essa potência em uma raiz. E é assim que a gente resolve potências com expoente fracionário, transformando isso em uma raiz. E como é que ficaria? Eu repito a base, o meu expoente vira o meu numerador vira expoente da minha base e o meu denominador vira índice da minha raiz. Ou seja, 3 elevado ao meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 elevado a 1, porque o numerador virou expoente e o denominador virou índice, por isso que virou raiz quadrada de 3 elevado a 1, tá? 27 elevado a 1 terço. O 1 virou expoente, que eu não preciso colocar. Aqui em cima eu coloquei, aqui embaixo não, vocês podem optar, porque o expoente 1, todo número elevado a 1 dá ele mesmo, então eu não preciso colocar. E o denominador, que é 3, vira índice. Então, ficamos com a raiz cúbica de 27, que é a mesma coisa que 3. 2 elevado a 3 meios é a mesma coisa que 2. O numerador virou expoente e o denominador virou índice, raiz quadrada de 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que raiz quadrada, 2 elevado a 3, está até resolvido lá em cima, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 10 terços elevado a 5 terços, mesma coisa, repetiu 10 terços, o 5 virou expoente e o 3 virou índice, que seria raiz cúbica de 10 terços elevado a 5. 10 elevado a 5 dá 100 mil e 3 elevado a 5 dá 243, tá? Aí aqui nós temos algumas propriedades de potência. A primeira propriedade diz o seguinte, que quando a gente tem bases iguais, então 6 elevado a 2 vezes 6 elevado a 3 é a mesma coisa que repetir o 6 e somar os expoentes. A mesma coisa vale quando as bases estão sendo divididas. Eu vou repetir a base e diminuir os expoentes. Então, 10 elevado a 3, por exemplo, dividido por 10 elevado a 2, eu repito 10 e subtraio 3 menos 2 dá 1. Então, se as bases estão sendo multiplicadas, eu somo o expoente. Se for dividida, eu subtraio o expoente, tá? E a última propriedade é quando a gente tem potência de potência. Então, por exemplo, 3 elevado a 2 elevado a 4. Eu tenho vários expoentes. O que eu faço? Eu repito a base e multiplico esses expoentes. Então, nesse caso, eu multiplico 2 vezes 4, por isso que deu 3 elevado a 8, tá? Isso aqui é só uma observaçãozinha, porque eu não sei se vocês lembram, tá? Mas toda vez que a gente tem, que até foi comentado lá em cima, e vocês poderiam não ter isso anotadinho, então eu coloquei aqui. Toda vez que eu tenho 10 elevado a qualquer expoente, eu não preciso fazer a operação. É só colocar o 1 e colocar o 0 de acordo com a quantidade, de acordo com o número do meu expoente. Então, por exemplo, 10 elevado a 5 é 1 com 5 zeros, por isso que é 10 mil. 10 elevado a 2, 1 com 2 zeros, por isso que vale 100, tá? E aqui tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Umas potências para vocês resolverem na primeira questão, tá? E segunda, terceira, todas elas de potência para vocês resolverem. Quando o expoente é negativo, quando é uma fração, tá? Expoente negativo que tem que inverter e essa coisinha toda, tá? Tentem fazer, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, tá? É só perguntar. Fiquem bem, abraços.